Vamos aprender a palavra do Senhor um pouquinho. Eu quero falar sobre Jesus resolve quando não resolvemos. Jesus resolve quando, Jesus vai resolver porque eu não estou dando conta de resolver. Não. Jesus resolve quando é para você resolver e você não resolve. Aí ele tem que entrar e resolver, porque você não está resolvendo. Tendo capacidade para resolver, você não resolve. Tendo competência para resolver, você não resolve. Porque estamos tão viciados nos milagres que nos esquecemos das bênçãos que já se encontram nas nossas mãos. Então Jesus resolve quando não resolvemos. Quando não resolvemos por causa das distrações. Quando não resolvemos por causa da nossa preguiça. Quando não resolvemos porque não queremos nos tornar naquilo que Ele já convocou lá no céu para que nos tornássemos. Jesus resolve quando as nossas mãos são colocadas dentro do bolso e se negam a trabalhar. Jesus resolve quando a gente acaba cessando a nossa voz à pregação do Evangelho. Então ele vai fazer até um jumento falar. Um jumento fala quando o profeta que está em cima dele não percebe. Aí ele fala. E que eu seja um jumentinho de hoje para falar contigo. Eu aceito. Um jumentinho. Porque você como profeta muitas vezes não está ouvindo a voz daquele que está tentando te direcionar. Hoje de manhã nós tivemos uma palavra tão linda com o pastor Adson Belo. E eu assentado ouvindo ele e percebendo como o Senhor fala aos corações. Porque a mensagem que eu vou pregar para vocês, ela está preparada já há um tempo. Joãozinho está ali, preparou todos os slides. Eu disse, meu Deus, cara, olha para você ver como é o mesmo Espírito. É praticamente assim, o mesmo assunto, abordado de forma diferente e por pessoas diferentes. Mas a percepção de como Deus está tentando comunicar algo com a igreja. Você não precisa de uma resposta, você precisa fazer pergunta para a gente certa. E às vezes a pessoa certa é você mesmo. Quanto mais perguntas você fizer para você mesmo, mais autoanálise você provoca e mais você conseguirá ajustar algumas coisas. Então pare de perguntar para as pessoas que estão do seu lado qual é o caminho a seguir. Você sabe qual é o caminho. Só que você está com preguiça de perguntar para você mesmo ou com medinho de perguntar para você mesmo. Entendeu? Então assim, é importante que todos nós entendamos que Jesus vai resolver. E principalmente quando é vontade plena dele. Ele vai resolver quando a gente deixa de resolver. Ele te pega pelo braço e te arranca da cidade, como ele fez com Ló e a família. Foi isso que ele fez. Os dois anjos chegam na cidade de Sodoma e falam: saiam daqui porque amanhã, antes do sol nascer, vamos destruir essa cidade. E quando eles chegam na cidade, no outro dia, antes do sol nascer, a palavra do Senhor diz bem assim: e Ló e sua família hesitavam em sair. Hesitavam em sair. Já houve o comando de Deus, mas eles se acostumaram tanto com a atmosfera, com o território que eles estavam, que eles se negavam em sair. Então, os anjos o tomaram, Ló e sua família, pelo braço e o tiraram da cidade. Onde está o livre-arbítrio aí? Quando existe uma intercessão de Deus na sua vida direta, uma intercessão nesse caso aí no contexto abraâmica, é a primeira intercessão bíblica que nós observamos, que foi Abraão intercedendo pelo seu sobrinho, você não tem nem escolha. Por amor a Abraão, Ló foi poupado. Pegaram pelo braço dele e da família e tiraram da cidade. Meu amigo, tem gente aqui que Deus está pegando pelo braço e tirando de algumas situações, porque ficaram confortáveis com a geografia e com o estado que estão. Só do jeito que está, só que do jeito que está não pode ficar. Não pode ficar. Você sabe já que não é uma questão mais de religião, não é uma questão de espiritualidade, de crer ou não crer, é porque não pode ficar. E aí Deus entra, sabe no quê? No fato. Quer você creia ou não, Ele entra no fato. E Ele traz o convencimento de dentro para fora, dizendo assim: não pode ficar mais do jeito que está, você precisa mudar essa situação. Aí Ele te pega pelo braço e te tira e te coloca para fora do seu local de conforto, dos seus relacionamentos, das suas amizades, para começar tudo de novo. Mas de novo, sim, quando você corrompe ou é corrompido pelos lugares que você frequenta, você precisa de algo novo. Porque às vezes você é corrompido e às vezes você corrompe. Aí você precisa de um lugar novo. Então quando Jesus
entra na cena para resolver, é porque a gente não está resolvendo. Multiplicação de pães e peixes. Jesus, ao ser abordado pelos seus discípulos, dizendo para ele: Senhor, já é tarde, despeça o povo, para que eles possam encontrar um lugar para ficar e para se alimentar. Jesus responde para eles, ou pergunta para eles. Na verdade aí foi uma resposta: dê vocês a eles o de comer. Não foi o que Jesus disse? Bom, se Jesus disse para eles: dê vocês a eles o de comer, é porque Jesus entendia que eles tinham a competência para fazer. Mas porque estavam viciados nos milagres de Jesus, acabaram não exercitando a função que era devida. Eu estou tão viciado em milagre que eu me esqueço do que Deus já colocou na minha mão para execução. Os discípulos estavam tão viciados que Jesus ia resolver, que não resolviam. Você está tão viciado que Jesus vai resolver, que você não resolve. Você está tão viciado que Jesus vai decidir, que você não decide. Você está tão viciado que Jesus uma hora vai bradar, que você não brada. Você está tão viciado que Jesus é o leão de Judá, que você não se torna um na sua casa, no seu trabalho. É tudo nas costas de Jesus. Está errado. Os discípulos nesse momento foram incompetentes. Filipe disse: 200 denários seriam suficientes? Bom, então tinha dinheiro. Não é verdade? Na outra multiplicação, então tinha dinheiro. Se tinha dinheiro, por que não foi comprar? Por que não foi comprar? Incompetência. Incompetência. Tem coisa que Jesus vai fazer, porque é interesse dele direto que aconteça, mesmo que você seja incompetente. Mas tem coisa que ele decide não fazer, até que você descubra a sua incompetência e decida se qualificar para fazer e para realizar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu comecei muito agitado, né? Mas não estou bravo não, gente. Eu só estou falando com vocês aqui o que é verdade mesmo. Não adianta ficar colocando na conta da oração. Estou orando muito, não está acontecendo nada. É porque não adianta só orar. Tem que agir também, amado. Tem que se qualificar, tem que ler, tem que estudar, tem que se inserir em relacionamentos produtivos, gente inteligente. Se você é o mais esperto do seu grupo, está na hora de mudar de grupo. Na hora de mudar de grupo. Vai para um grupo onde tem uns 3 mais inteligentes que você vai aprender um pouquinho mais. Entendeu? Porque senão ali você pensa que você é o cara, mas na verdade você é o cara dali. Mas atrás de montanha tem montanha, né? Atrás de conhecimento tem conhecimento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então tá, então Jesus resolve quando não. Prestem atenção que nós vamos meditar aqui agora. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 19. Atenção no Evangelho, ok? Atenção. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Então vamos cortar a escritura aqui logo no início. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos. Aqui aparece 2 grupos, os outros discípulos e quem está chegando. Quem está chegando é Jesus, juntamente com alguns discípulos. Então eu tenho um grupo que é Jesus, juntamente com os discípulos que estavam acompanhando Jesus. E eu tenho um outro grupo que são os discípulos que já estavam no lugar. E eu tenho um outro elemento aqui que é a própria multidão. Viram uma grande multidão ao redor deles. Deles de quem? Do grupo. E juntamente com esse grupo, que estava uma grande multidão ao redor deles, dos discípulos, os mestres da lei discutindo com eles. Então nós temos Jesus chegando com alguns discípulos, nós temos alguns discípulos que já estavam lá, nós temos a multidão que cercava os discípulos e nós temos os mestres da lei que estavam discutindo com os discípulos. E por que tinha uma grande multidão? Porque a multidão gosta de barraco. Verdade. Fico vendo aqui na Turnpike. Rapaz, não tem motivo nenhum para trânsito. Amém, queridos? Motivo nenhum para o tráfico. Motivo nenhum. Meu Deus, mas o que aconteceu? Não tem nada. Gente, uma batida do outro lado. Todo mundo vai passando devagarinho, olhando assim a batida assim e tal. Porque onde tem um problema, onde tem uma fofoquinha, parece que vai juntando gente, né? O pessoal vai ali aglomerando.
O povo gosta, a multidão gosta de estar onde o barulho está. Concorda com isso, gente? É isso aí, ué. É isso aí. Então aqui tem uma multidão, porque tem dois grupos discutindo. Quem são esses dois grupos? Os discípulos de Jesus e os mestres da lei. E aí quem chega nesse cenário? Jesus, com outros discípulos. Olha que interessante. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. O povo ama quando quem resolve chega. O povo é entretido por pessoas que discutem problemas, geram problemas, falam sobre problemas, mas o povo de fato ama e segue quem resolve o problema. Quem é você? O que entretém problemas, o que entretém pessoas, ou aqueles que atraem pessoas para uma solução? Quem é você? Logo quando viram Jesus, a Bíblia é clara, a palavra é clara, o povo ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão discutindo? Qual é o assunto aqui? Para essa multidão. O que está acontecendo aqui? O que vocês estão discutindo? Olha que interessante. Um homem no meio da multidão. Esse homem não estava no meio dos discípulos, ou seja, não fazia parte dos discípulos. Esse homem também não fazia parte do grupo dos mestres da lei. Esse homem, ele pertencia à multidão. Então, enquanto os discípulos e os mestres da lei estavam discutindo, aqueles que foram gerados para gerar soluções, fabricar soluções, quem de fato precisava de uma resposta, estava sem resposta, entretidos pela discussão, mas não resolveram a vida. Muitas vezes nós estamos sendo entretidos por cultos que não resolvem a nossa vida, por igrejas que não resolvem a nossa vida, no sentido de conteúdo, de palavra, de substância, entendeu? Mas a gente gosta de estar envolvido por aquilo ali, por eventos que não transformam a nossa vida, mas nos emocionam. Mas a gente gosta daquilo ali, entendeu? Mas quando de fato você identifica quem resolve, quem traz uma palavra de vida, de esperança, de solução, cara, de revelação, de inspiração, não tem como não correr e não saudar e não reconhecer. O que você precisa na sua vida? Você precisa da palavra que norteia, meu amigo. Você não precisa de um culto que te emociona. Você precisa da palavra que te orienta. Chega segunda-feira, meu amigo, você pega aquela palavra e aplica na tua vida. O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho. Quer dizer, eu estava lá, discussãozinha lá, não resolveu não a situação do meu filho. Então quando eu te vi, eu já logo animei e te trouxe o meu filho. Porque quem era para trazer a solução não está trazendo. Agora que eu te vi, me ajuda. Me ajuda. Te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão. Maltratam ele. Ele espuma pela boca. Olha esse pai. Imagina o desespero desse homem. O desespero desse pai, sendo entretido por discípulos e mestres da lei, esperando uma solução para o seu filho endemoniado, e nada acontecia, porque eles estavam mais preocupados em discutir teologia. Quem está certo, quem está errado, quem sabe mais e quem sabe menos. Qual é a igreja que tem mais gente? O dízimo mais alto? Ah, pelo amor de Deus, gente. Qual é o pastor que performa melhor? Robusto, mais domínio de plataforma. Essa é a discussão. Onde adorar, como honrar a Deus. Os próprios discípulos de Jesus
que carregavam o DNA de geração ministerial estavam também entretidos por discussões vãs, que não levam a lugar nenhum. Estava lá Jesus, estava lá ouvindo lá o papo deles com meu filho aqui, ó. Meu filho, cara, espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido, espumando pela boca. Essa é a condição dele. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles, por quê? Porque estão entretidos com o que não deve. Tem um monte de discípulo de Jesus aqui em Orlando que está entretido com o que não deve, mesmo que discutindo assuntos religiosos em igrejas. São discípulos que não resolvem, mas são discípulos. Jesus não nega o fato que eles não sejam discípulos, são discípulos. Só não estão representando de fato porque não estão fazendo o que eles devem fazer. São discípulos, estão aprendendo. Como foi dito essa manhã, a ortodoxia. Mas a ortopraxia está longe, que é a prática. Aí, ó. Oportunidade para poder expulsar o demônio, oportunidade para poder resolver a situação de uma família, oportunidade para liberar um jovem desse e torná-lo um missionário, como foi o de Gadara. Como foi o da... Deixa eu ir contigo. Não, fica aqui e conta para todo mundo aí o que te aconteceu. Não é verdade? Mas não, a gente quer ficar discutindo um com o outro. Qual é o culto melhor, qual é a igreja melhor, qual que não sei o que melhor, aonde é que eu fico, não sei o que. Rapaz, enquanto você primeiro não ficar com Deus adequadamente, nenhuma igreja é adequada para você. Nenhuma. Enquanto você não se resolver internamente, não adianta. O filho pródigo primeiro teve que resolver internamente. Mas na situação que eu estou, sim, no chiqueiro que você se encontra, fedendo porco. Foi ali onde o filho pródigo caiu em si. E ele cai em si, sabe o que é isso aí? Poder psíquico. Ele cai em si, ele volta para Deus, ele volta para si, e aí ele volta para Deus, volta para o Pai e volta para si, e aí depois que ele leva o corpo para casa. E o mais interessante é que ele não volta para casa, ele volta para o Pai, porque pessoas não voltam para lugares, pessoas voltam para pessoas. Então para de ficar tentando encontrar o lugar certo. Você não pertence a um lugar, você pertence a uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Quando você resolver a ordem de pertencimento, o lugar que você decidir frequentar, esse lugar será impactado por você. Nossa, as pessoas, elas são resultados do lugar que elas frequentam. Não, os lugares são resultados da pessoa que frequenta. Que pena do lugar. Que pena do lugar. Que pena. Mas o ambiente da família é tóxico, hein? Não é ambiente não. As pessoas são tóxicas e contaminam o ambiente que deveria ser de harmonia. Vocês estão me ouvindo? Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Você acha que ele falou isso aqui para quem? Para o pai que já estava sofrido? Um menino que está espumando pela boca? Ou para quem deveria resolver e não resolve? Eu podia acabar agora que a pregação acabou. Está resolvido o assunto. Era para você estar resolvendo, você não está resolvendo. Entendeu, Miriam? Era para a gente estar resolvendo e a gente não está resolvendo. Por que essa igreja aqui não está cheia? Porque a gente não está resolvendo. A gente quer resolver a nossa vida. A nossa vida a gente quer resolver. Mas não queremos nos tornar em agentes de resolução para outros. A nossa oração está cheia de barganha. Ela não está cheia de gratidão.
pela família que Deus tem nos dado, pelos filhos que Deus tem nos dado, pelo trabalho que Deus tem nos dado. Se Ele não fizesse mais nada por você, Renata, para o resto da sua vida, você já teria razão suficiente para agradecê-lo por tudo aquilo que Ele já fez. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Com isso, eu quero compartilhar algumas lições. Primeira lição: não entretenha, atraia e transforme. Não entretenha. Estão me ouvindo? Não entretenha. Você não é Circo du Soleil. Você não é jogo do Flamengo. Não entretenha, atraia e transforme. Olha o texto. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram, olha só, uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Olha só, eles estavam entretendo. A pergunta seria: eu tenho entretido pessoas ou atraído pessoas? Não é porque você é um bom entertainer, ou uma pessoa que entretém, que você é bom em atrair. Às vezes você é só engraçado mesmo. Não, as pessoas gostam de mim. Não, você é só engraçado. Você entretém bem, mas você não atrai ninguém. Você entretém bem, mas você não atrai ninguém. Atrair para si. Mas o que isso significa? Atrair para o seu testemunho. Atrair para o formato familiar que Deus te deu. Atrair para os princípios que você carrega. Isso é atrair pessoas. É intencionalidade. Não é ocasião. Tem gente que é da ocasião, não é da transformação. Meu encontro contigo não pode ser só acaso ou uma ocasião. Meu encontro contigo, cara, tem que se transformar em uma unificação para multiplicação e dar lugar à glorificação. E o que é a glorificação? É quando dessa união Deus faz alguma coisa, como a união de um homem e uma mulher, quando o espermatozoide toca o óvulo, multiplica as células e depois dá luz. A missão aqui, meu amado, não está ligada nos mestres da lei, mas a missão aqui era o povo. Então eles estavam entretendo o povo com discussão, porque a missão dos discípulos naquele momento tinha se tornado nos mestres da lei, e a missão dos mestres da lei nos discípulos. Mas e o povo? O povo sempre fica para trás, né? O povo sempre vai ser plateia, né? É por isso que eu estou cansado de religiosidade. Eu estou cansado disso, cara. Mas eu acho que você tem que ser assim para poder a igreja ficar com muita gente. Vai ficar com pouca. Deixa com pouca, tá bom. Não, mas se você fizer desse jeito aqui, vai dar certo. Não, não é o que vai dar certo, é o que é certo. É diferente. É diferente. Eu não estou em busca de uma fórmula. Eu só estou em busca de viver o que Deus tem. Obediência. Só isso. Verdade. Ser de verdade. As minhas próprias convicções não têm me levado a lugar nenhum. Mas a minha entrega absoluta ao Senhor, essa tem me promovido. Não discuta com quem só te drena energia. Invista em quem deseja te ouvir. A riqueza está em saber com quem você fala, e não somente quem te ouve. A riqueza está em saber com quem você fala, e não com quem te ouve. Tem gente que te empresta a orelha, mas não pertence à sua vida. Lição número 2. Já estou quase terminando. Lição número 2. Jesus
é o Deus que nos questiona. Jesus é o Deus que nos... Olha o texto, olha o texto. Marcos 9,16, olha só. Perguntou Jesus, olha só, o que vocês estão discutindo? Tem um momento na nossa vida que Jesus chega desse jeito. O que você está fazendo? O que você está falando? O que você está fazendo na sua vida? É isso mesmo então? Então agora tu vai viver como um ser primitivo e irracional, agindo pelas suas emoções, puramente, sem passá-las pelo filtro da racionalização, e da racionalização para a proporcionalidade e a razoabilidade. Tem gente que não é razoável, e tem gente que perdeu o senso da proporcionalidade. Por quê? Porque não passa a emoção pela racionalização, age só pela emoção. Tem gente que se apaixona facinho por um monte de coisa e por um monte de gente. Por quê? Porque não consegue perceber as alianças que tem. Jesus é o Deus que te questiona. Jesus não pergunta apenas para entender, mas Ele pergunta para te redirecionar. Essa é a intenção dele. Ó, exemplo. Onde tu estás, Adão? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Quem não sabia onde estava era o próprio Adão. Porque a questão é, Adão, você sabe onde você está agora, depois que você fez o que fez? Jesus sabia onde ele estava. Deus sabia onde ele estava. Então a pergunta é para redirecionamento. Olha essa outra pergunta aqui, ó. Elias, o que fazes aqui? O que fazes aí? Elias, faz um favor para mim. Volta pelo mesmo lugar que você veio. Você vê? Então assim, está lá Elias desesperado, não sei o que, estou sozinho, não sei o que. Não, Elias, tem mais 7.000 aí. Você não é o único biscoito da embalagem, não, Elias, está doido? Tem 7.000 que eu conheço por nome. Volta pelo lugar que você veio. Tem gente aqui que precisa voltar pelo lugar que veio. Voltar. Mas voltar para onde? Voltar para a pessoa que Deus te deu. Mas não é voltar de corpo, não. É voltar de alma. Voltar para os princípios. Voltar para a palavra que está impregnada em você desde menino. Voltar para o bom comportamento. Voltar a ter vergonha na cara. Porque esse menino aqui espumava a boca. É demônio, a gente expulsa, resolve. Mas tratar com quem não tem caráter, cara, é mais difícil. Existem perguntas que nos confrontam a uma mudança de vida, não é verdade? Pergunta para você hoje, você vai mudar a sua ou não vai? Agora, se a pergunta não contemplar uma resposta que vale a pena, se não contemplar, é porque também não vale a pena perguntar para quem você está perguntando. Então pergunte para você mesmo. Você. O problema é você. E a solução é você também. Com a graça de Deus. O problema não é só você. A solução é você também. Eu lembro um dia que Gilai falou assim para mim, anos atrás. Ela olhou para mim e falou assim, é simples. O que é simples? Ela falou assim, é simples. É só você resolver. Rapaz, você tá doido. Quando ela falou aquilo comigo assim, meu amigo, mas foi uma estaca no peito, eu falei, e agora? Ela falou assim, é só você resolver. Quando ela disse isso para mim, automaticamente eu comecei a fazer conta. Conta só de dinheiro não, você não faz só conta de dinheiro, você faz conta da vida também. Você faz conta de filhos, conta de família, conta de ministério, você faz conta de tudo.
A sua vida é uma gestão de exatas e humanas. A sua vida é uma gestão de exatas e humanas. Tem que fazer conta de tudo. Qualquer ação, faça conta. Para tentar observar a sequência da ação que nós chamamos de consequência. A sequência, ela vem com conteúdo. Com sequência, ela vem com conteúdo. Então, se você analisar antes de agir, você aborta a sequência. É só você tentar antecipar qual é a sequência da ação. E quem sabe, você colocará um freio na sua própria decisão. É só você decidir. Resolva a sua vida. 3. Os discípulos discutem. Jesus resolve. Aí fica discutindo. Eu quero fazer isso, eu quero assim, eu vou lá. Aí Jesus vai lá e resolve. O que aconteceu? Que loucura, eu estava lá, agora estou aqui. Jesus. E muitas vezes Jesus resolve de um jeito que você não planejou que fosse daquele jeito, que a resolução viria. Mas eu queria que resolvesse, mas desse jeito Jesus foi e resolveu. Olha para você ver, Jesus foi e resolveu. Você está aqui na América. Para alguns aqui não vão saber nem me dizer exatamente como é que isso tudo aconteceu. Levanta a mão e testifica aí, estou falando a verdade. Você está aqui. Está aqui, está aqui. Jesus resolve a nossa vida. Ele nos pega pelo braço, igual os anjos fizeram com Ló, e nos retiram. Eles nos retiram de situações. Olha o texto. Os discípulos discutem, Jesus resolve. Lição 3, olha o texto. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Um homem no meio da multidão. Quem deveria ter resolvido o problema dele? Resolveram? Porque estavam... Vamos de novo. Quem deveria resolver o problema desse homem? Resolveram? Por quê? Discutindo. Enquanto você ficar discutindo na sua casa, no trabalho, com seus amigos, nada vai acontecer. Resolva a sua vida. Bota a mão no peito aqui. Fala assim comigo. Eu, hoje, resolverei. Tomarei decisões profundas sobre a minha vida. Amém. Decidir, tomar uma decisão, resolver, não significa já colher os frutos, mas é estar determinado a manter a decisão. Só isso. Mas eu não sinto nada. Decida sem sentir mesmo. Faça a gestão. E seja grato por tudo aquilo que Deus já construiu na tua vida. Porque o grande problema no final do dia é ingratidão. Somos ingratos. Somos mal criados. Birrentos. Mimizentos. Críticos. Cheios de razão. Orgulhosos. Nós somos vaidosos, cara. Somos, cara. Somos difíceis. É do nosso jeito. Todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, amado. É assim que funciona a vida, não. Você precisa se ajustar. Você tem que ser como água. Muitas vezes se acoplar ao formato que te exige. Sem negociação de princípios. E isso também é um sinônimo de amor. Amor. Acoplagem. Mas meu marido é assim. Você casou com ele, você sabia? Não, não sabia tanto. Agora estou sabendo mais. Amém. Está aprendendo o valor da aliança. Amém. Tem gente necessitada de você, cara. E você está querendo provar sua teologia? Gente, só supra a necessidade.
Fui almoçar hoje com o pastor Adson. Aí ele falando comigo assim, ele falou assim, e você, cara? Fala pra mim, o que você está fazendo? Eu olhei para ele e falei assim, só obedecendo. Só obedecendo. A minha necessidade crônica hoje é de obedecer. Obedecer. Mas você não tem sonhos? Tenho. Oi, o que você vai fazer com eles? Estão todos pregados na cruz. Todos. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo hoje na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Amado, você não sente mais nada, você está morto. Já viu morto sentir? Já viu morto resolver? Já viu morto ter opinião? Seu opinoso, chato. Morto tem nem opinião. Você é corpo. Corpo. Corpo é cotovelo, ombro, abdômen, tornozelo, joelho. Isso é corpo. A cabeça faz parte do corpo, mas é a cabeça. Agora pergunta, quem pensa, o cotovelo ou a cabeça? Tá? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o seu cabeça? Quem tem que pensar? Quem tem que sonhar? Quem tem que decidir? Quem manda? E que o corpo faz? Esse é seu privilégio. É só isso. Aí a gente volta para a Bíblia. Então quem manda nessa parada aqui é Jesus. A cabeça tem que ser cristocêntrica. As ideias cristocêntricas. É tudo, é Jesus, cara. Jesus. Quem tem razão? A cabeça. Mas e agora eu? Busque entender o que a cabeça sonha para você. Busque entender onde a cabeça está te colocando. Mas eu não quero ser cotovelo. Eu quero ser bochecha. Não, vai ser bochecha. Não é verdade? Agora imagine só o ânus, você não está reclamando. Ânus também é corpo. E só entende a importância dele quem já teve probleminha nele. E quão importante é essa parte do corpo, né? Para eliminar aquilo que o corpo não precisa mais. Eu falei para o pastor Anderson Silva da última vez que ele estava pregando aqui. Eu falei assim, Anderson, deixa eu falar com você. Você é o ânus do corpo. Aí ele levantou a mão e disse, eu aceito. É o jeito que Deus usa ele, não tem outra coisa não. Ele é o ânus mesmo. Vai eliminando tudo que não presta. O negócio que ninguém gosta de falar, né, dessa parte do corpo. Parece até ofensivo. Mas é corpo. Eu quero ser corpo. Seja qual for a parte. Eu quero cumprir o meu propósito. Eu quero ser útil. Útil. O seu sonho deveria ser útil. Eu quero ser. Qual é o seu sonho? Eu quero ser útil no reino de Deus. Eu quero cumprir a vontade do Pai. Tudo em Jesus era sobre a vontade do Pai. Tudo. Ele não fazia nada que o Pai não liberasse, autorizasse, mesmo sendo o próprio Deus. Aprenda isso. Aprenda isso. Aprenda isto. Lição 4. O céu só responde quando há motivação sincera. Não adianta ficar gritando para o céu, sua motivação é torta. O céu não suporta gente que quebra princípios. O céu continua amando, oportunizando misericórdia e graça. Mas o céu não suporta quem quebra princípios. Mas eu oro muito. Então substitua as suas orações por obediência aos princípios. E você terá mais efeitos na sua vida do céu. Amém, queridos? Amém, amados? Olha o texto. Onde quer que eu apanhe, jogo no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido.
Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito. O triste é aqui, ó. Mas eles não conseguiram. Por quê? Porque o céu não responde quem está com a motivação errada. Qual era a motivação dos discípulos ali? Discutir e não atender o povo. E você? Qual é a sua? Qual é a sua motivação de sair de casa e vir para um culto? Qual é a sua motivação em andar com Deus todos os dias? Isso aqui é uma redoma de treinamento. Você não vem aqui para poder sentir Deus. Você vem aqui para fazer Ele sentir você. Porque você não vem aqui para adorá-lo? Então é Ele que tem que sentir, não é você que tem que sentir alguma coisa. Isso aqui, meu amigo, é treinamento. Não, isso aqui é um hospital, pastor. Não é para hospital, não. Não. Isso aqui nunca foi hospital e nunca vai ser. Isso aqui é quartel. Quartel. Hospital não tem soldado, não tem quartel. Mas quartel tem hospital. Então pode ser que tenha também hospital, mas é quartel. Eu prefiro um quartel que treina pessoas que tem hospital, do que um hospital que não tem gente que sabe lutar, porque não é equipado com a palavra. Isso aqui é lugar de treinamento, amado. Sabe aonde começa mesmo sua jornada? Na hora que você passar por aquela porta preta e depois tem uma de vidro ali, ó. Aí a sua vida tem que ser transparente igual o vidro que você vai passar ali, ó. E com o seu testemunho você começa a pregar o evangelho e atrair pessoas para o quartel. Rapaz, você tem que ir lá num quartel que eu estou indo escutar lá uns negocinhos lá. Não é isso, Marcos? O que a sua mulher precisa não é de mais uma oração, não. O que ela precisa é de um homem de caráter que a proteja. O que o seu marido precisa não é de mais uma oração, não. Precisa de uma mulher que perceba a função dela de nutri-lo e não de ficar enchendo o saco dele. É tipo assim, resolva a sua vida. Seja adulto. Seja homem e mulher de Deus. Amém, gente? Meus filhos estão terríveis. É porque quem sabe tem pais negligentes. Essa geração é a geração Nutella. A pergunta é quem está educando ela, né? Resolva a sua vida e você será usado como agente de resolução para outros. Lição número 5. Até quando não responderemos adequadamente? Porque a parada aqui não é não ser chamado de discípulo. A parada aqui é trabalhar como um discípulo. Não é o título, é a vocação. É só isso. Olha só, Marcos 9,19. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Gente, a incredulidade não limita a Deus, mas o irrita profundamente. É só você perguntar para Moisés na sarça ardente, como chega um momento ali que o Senhor se ira com ele. Se ira com ele. Por quê? Porque ele não queria ir sozinho. Deus chama Moisés, mas tem que inserir Arão por causa da incredulidade de Moisés. Agora, se ele não tivesse inserido Arão por causa de Moisés que o irritou, talvez não teria existido o bezerro de ouro. Então às vezes existem bezerros de ouro porque a gente não aceita o que Deus está falando para a gente fazer. A gente quer incluir uma pessoa. Tem coisa que é para você. Amém, gente? Vocês estão tristes? Estou achando vocês meio para baixo. Mas eu estou feliz pregando. Eu vou dizer isso aqui, eu anotei isso aqui, eu queria que vocês percebessem isso aqui. Vocês precisam perceber isso aqui. Toda conversão e desenvolvimento
deveriam nos projetar a emancipação. Tem gente casada, adulta, mimada até hoje. Não é gente emancipada emocionalmente. Não é gente que consegue decidir, resolver, responsabilizar, se responsabilizar. É gente criança, que fica ligando para as amigas e ligando para os amigos, perguntando o que deveria fazer. Gente convertida, mas não emancipada. Você precisa começar a se preocupar um pouquinho mais com isso. É olhar para a cara da tua mulher e ela olhar para a tua cara. Vocês dois assim, ó, fechar assim e falar assim: é com a gente aqui. Não tem tio, não tem tia, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem nem anjo tem. Nem anjo tem. É com a gente aqui. Né, pastora Mara? Quando você recebeu aquele diagnóstico de câncer, minha filha, e venceu, tenho certeza que você chegou nesse momento aí, é comigo e Deus, aqui ó, nós dois aqui ó. Ela, quem já sofreu tragédia, meu amigo, traição profunda, se você não resolver a alma, você fica a vida inteira pensando naquilo que te fizeram. Pelo amor de Deus, gente, nós temos uma vida para viver, ué. Quem te roubou já abriu outra empresa, tá rico de novo, e você até hoje pobre aí, remoendo o dinheiro que você perdeu, remoendo o marido que te deixou. Aí me deixou, gostava tanto dele, foi embora. O cara já casou 3 vezes já de novo. Maluco, louco, sem Deus, não é verdade? E você que deveria ter casado de novo bem, tá aí sofrendo amargura. Tá doido? Nada melhor que um novo amor para curar um velho. Quando não tem como restaurar o casamento, Deus restaura o indivíduo. Existem assuntos, papai, que já deveriam ter sido resolvidos por nós, mas Jesus segue suportando, porque a gente segue sendo incompetente na resolução. Já que vocês não realizam, então traga o menino. Termina assim. Aí ele realiza tudo que tem que realizar. Mas o lance é esse: já que você não resolve, já que vocês não resolveram, então faz o seguinte: traga lá o menino, eu resolvo. Eu tenho 2 chamadas aqui para frente hoje. 2. Preste atenção, tá? 2. Preste atenção. O povo do louvor está se movendo aí, mas atenção comigo aqui. Eu tenho 2 convocações. Primeira convocação que eu tenho para fazer é se você precisa que Jesus resolva o que você tem potencial para resolver, mas não tem resolvido. Então você precisa que Jesus resolva por você. Ele tem graça e misericórdia e vai mandar trazer o menino e vai resolver. Ou se hoje você assume a responsabilidade de resolver, porque você já foi empoderado para resolver. Já tem palavra dentro de você para resolver. Já tem voz de Deus, tem autorização do céu para você resolver. E você não tem resolvido, eu não sei porquê, mas já tem poder na tua mão. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo aqui, levanta a mão direita. Os dons do Espírito Santo repousam aí dentro de você. Convicção do alto. Então tem 2 convocações. Uma, Jesus resolve para mim, porque eu de fato sou incompetente, eu não quero. Pode ter certeza que em algumas questões que conversa com o propósito, você vai resolver. Segunda convocação é essa aqui, ó. Eu vou resolver. Eu vou sair daqui hoje, viu? Amanhã não. Atenção nisso aqui. O meu convite para você, meu convite é: eu vou resolver minha vida hoje. Não é amanhã não, é hoje. Eu vou conversar com quem eu tenho que conversar. Eu vou acertar com quem eu tenho que acertar. E se essa conversa tem que ser comigo mesmo, é comigo mesmo. Se é com uma pessoa, vai ser com essa pessoa. Mas vou resolver. Se é com o meu passado, então eu vou falar com o meu passado na hora que eu sair daqui.
E eu preciso de graça de Deus para resolver. Eu estou falando profeticamente com algumas pessoas aqui. Eu creio nisso, profeticamente com algumas pessoas. Precisam resolver, cara, eu vou resolver. Vou resolver na minha família, vou resolver com os meus filhos. Vou resolver ser um homem consistente. Um homem que ama a Deus, cara. Um homem que ama a família. Um homem de princípios, que não vai se esconder atrás de uma intelectualidade emburrecida. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu vou resolver. E talvez não tenha menino não espumando a boca, mas talvez é a gente mesmo espumando. Rígido, travado pelas tragédias da vida. Não mais. Eu digo não mais. E você? Eu digo não mais. Nós vamos resolver. Eu não quero entreter, eu quero atrair. Eu não quero discutir, eu quero resolver. Vamos junto. Eu não quero entreter, eu quero atrair. Eu não quero discutir, eu quero resolver. Vamos de novo. Eu não quero entreter, eu quero atrair. Eu não quero discutir, eu quero resolver. Se discussão estivesse resolvendo, você já teria resolvido. Não resolve? Então resolva. Se não resolve, resolva. Essa é a palavra de Deus para o seu coração hoje. E para o meu. Para os nossos corações. Vamos viver decidido. Resolvidos. Amém, queridos?